Se você sentir que está sempre cansado, você não está sozinho. Pesquisas mostraram que, em média, os adultos se sentem cansados 3 dias por semana. E 30 a 48% dos adultos têm problemas para dormir. Mas para muitos de nós, o problema não é o quanto estamos dormindo, mas sim a ansiedade em relação ao sono, causado por acreditar em vários mitos, que é o que vamos desmascarar nesse vídeo de hoje. Eu tenho pesquisado bastante sobre a ciência por trás do sono. E geralmente, quando falo com pessoas nessa área, é difícil descobrir o que realmente é um bom conselho a seguir e o que é um mau conselho a ignorar. Como, por exemplo, temos o livro de Matthew Walker. Na tradução do inglês, se chama Por que Nós Dormimos. Esse livro é bem recomendado, mas tem toda aquela neura de eu preciso dormir as minhas 8 horas de sono. Caso contrário, se eu não conseguir 18 horas de sono, eu vou desenvolver a doença de Alzheimer e todos esses problemas cardiovasculares. Você já ouviu por aí alguém falando sobre isso? O ponto aqui é que isso tudo alimenta uma coisa chamada ansiedade do sono, que é a sensação de estar com medo ou preocupado com o seu sono, o que paradoxalmente contribui ainda mais para você não conseguir dormir. Isso cria esse tipo de ciclo vicioso que não é nada bom. Nos Estados Unidos temos o professor Russell Foster. Ele é um especialista em sono que dirige seu próprio laboratório na Universidade de Oxford. E ele clarificou um pouco sobre esses grandes mitos do sono que pode estar te deixando com mais ansiedade, impedindo que você tenha um descanso saudável. Aqui nesse vídeo vamos falar sobre os 7 mitos do sono que, em uma entrevista com o professor Foster, ele desmentiu. Portanto, se você, como eu, acredita em alguns desses mitos, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma a ter noites de sono melhor. Agora, vamos ao mito número 1. Não importa quando você dorme, desde que durma o suficiente. Mas acontece que quando dormimos, também é muito importante o horário, porque nós temos o nosso ritmo circadiano, ou ciclo circadiano. É o nome dado à variação das funções biológicas de diversos seres vivos, que se repetem regularmente com um período de aproximadamente 24 horas. O Dr. Foster disse que ritmos circadianos sustentam quase todos os aspectos da nossa saúde e bem-estar. Portanto, o ritmo circadiano é essencialmente o nosso relógio interno do corpo, que sinaliza ao seu corpo o que você precisa em um determinado momento. Na década de 1990, Russell e seu grupo de pesquisa descobriram que há um monte de células em nossos olhos que são responsáveis apenas por detectar a luz, em vez de nos ajudar a ver imagens. Esse mecanismo de detectação de luz em nossos olhos diz ao cérebro que horas são e ajuda a regular nosso relógio interno. Agora, como nossos relógios internos são sensíveis à luz, isso significa que geralmente queremos estar acordados quando está claro lá fora e queremos dormir quando está escuro lá fora. E, na verdade, nos últimos anos, Russell e seu grupo de pesquisa têm trabalhado no que acontece quando o ritmo circadiano é afetado, ou seja, quando você dorme em horários estranhos. Por exemplo, se você tiver um jet lag, ou por exemplo, se estiver trabalhando no turno da noite. E eles descobriram que nesse tipo de pessoas que tem essa interrupção em seu ritmo circadiano, acaba obtendo um aumento nos hormônios do estresse, aumenta o risco de doenças cardíacas e essas pessoas ficam doentes com muito mais frequência e também são mais propensas a problemas emocionais e cognitivos. Russell afirma que 97% dos trabalhadores noturnos não se adaptam às exigências do trabalho noturno. Então, eles estão trabalhando contra toda uma biologia que está dizendo que você deveria estar dormindo. Agora, é importante perceber que, embora todos nós tenhamos um relógio interno funcionando dentro de nós mesmos, nem todos os nossos relógios internos são ajustados exatamente da mesma maneira. Então, quando você ouvir as pessoas dizendo sou uma pessoa matinal ou sou uma coruja noturna, isso se relaciona a algo chamado seu cronotipo, com base em uma inclinação natural para dormir em um determinado horário. Os cientistas podem nos agrupar em algo chamado cronotipos. Por exemplo, alguém que naturalmente acorda cedo e acha que amanhã é a hora mais produtiva do dia, provavelmente tem um cronotipo matinal. Mas depois
de descobrir isso, você pode tentar, da melhor maneira possível, organizar as suas atividades de acordo com o seu cronotipo. Por exemplo, se você é uma pessoa mais matinal, pode descobrir que é melhor colocar a sua criatividade ou seu ponto de atividades relacionadas ao foco mais alto pela manhã, considerando que se você é uma coruja da noite, tudo bem. Se você pode controlar a sua agenda, geralmente vale a pena tentar ajustar as coisas para que você esteja fazendo coisas focadas à noite. Por exemplo, pessoalmente, há algum tempo atrás, eu era uma pessoa muito noturna, mas eu sentia alguns reflexos disso durante aquele meu dia. Mais sonolento e cansado por ter trabalhado até tarde. Depois eu decidi me tornar uma pessoa bem matutina. Eu acordava às 5h20 da manhã e ia direto treinar na academia. Mas aquilo não funcionou por muito tempo, não foi sustentável. Você precisa entender o seu corpo e tentar o máximo realocar as atividades conforme a sua agenda. No meu caso, hoje, eu acordo às 7h20 da manhã e esse horário para mim é perfeito, porque eu tenho essa flexibilidade com a minha agenda. Eu sou uma pessoa que é aquela pessoa que é do tipo que tá bem no meio do dia. Eu começo fazendo coisas mais complexas de manhã, eu treino à tarde e à noite eu faço coisas mais calmas. Agora vamos ao mito número 2. Todo mundo precisa de 8 horas de sono. Agora, a realidade é que é uma grande variação na quantidade de sono que as pessoas realmente precisam. Russell diz: uma das pequenas frustrações que surgiram é que um valor médio é considerado o valor ideal para todos nós. E claro que não é. O sono saudável pode variar de 6 horas, talvez um pouco menos do que isso, a 10, 11 horas. Sim, existe uma média, mas na verdade existe muita variação individual. Então, em vez de se preocupar demais com o número de horas de sono que você teve e em seguida comece a olhar as suas coisas. Eu só dormi 7 horas esta noite. Meu Deus, vou ter um dia terrível pelo resto do dia. Algumas outras coisas que você pode pensar para otimizar o seu sono e melhorar isso em primeiro lugar, você deve se perguntar: você acordou naturalmente de manhã ou precisou de um alarme para acordá-lo? Geralmente, se você acordar naturalmente, foi feita uma quantidade razoável de sono. Agora, por outro lado, se você demorou muito para acordar e você sentiu necessidade de bebidas como cafeína ao acordar para ajudar a ficar mais acordado, isso pode ser um sinal de que você não dormiu o suficiente. E você pode até verificar o seu comportamento. Por exemplo, se você está fazendo coisas estúpidas, ou sendo maldoso, ou sem empatia, ou apenas sendo um pouco irritante para as pessoas ao seu redor, isso pode ser porque você não dormiu o suficiente na noite anterior. Mito número 3. Devemos acordar no mesmo horário todos os dias. Agora, isso não é completamente um mito, mas o que Russell disse na entrevista é que sim, geralmente é bom acordar no mesmo horário todos os dias, mas você realmente não precisa ser excessivamente rigoroso sobre isso. Russell reforça que todos os tipos de sinais que regulam o sistema circadiano podem nos ajudar. Portanto, comer no mesmo horário, obter exposição à luz do sol no mesmo horário, tudo isso age para estabilizar. No entanto, tendo dito isso, você sabe, haverá uma ocasião em que você dará uma festa, você vai acordar tarde e faz parte. E outra coisa a ter em mente é que nossos ritmos circadianos podem mudar ao longo do nosso ciclo de vida. Portanto, é muito comum que os adolescentes, por exemplo, tenham um cronotipo mais noturno. E é por isso que os adolescentes realmente lutam para acordar de manhã. E então, à medida que envelhecemos, passamos para um cronotipo mais matinal. No momento em que estamos no final dos 50 anos, início dos 60 anos, levantando e indo para a cama mais ou menos na mesma hora todos os dias. E dormindo mais cedo e acordando mais cedo, se comparado quando tínhamos apenas 15 anos. Mito número 4. Você deve evitar a luz azul antes de dormir. Então, de onde vem isso? Bem, a luz azul é a luz que tem um comprimento de onda curto, e comprimentos de ondas curtas de luz geralmente têm mais energia. Então os cientistas levantaram a hipótese de que a luz azul reage ao olho de alguma forma e torna mais difícil adormecer. Mas, aparentemente, isso é um mito. Russell disse: teve um grupo em Harvard que fez com que as pessoas olhassem para um Kindle em sua intensidade de brilho no máximo por 4 horas antes de dormir. Isso por 5 noites consecutivas. E apenas atrasou estatisticamente o início do sono em 10 minutos. Biologicamente falando, isso não afetou absolutamente nada. Isso com certeza foi excelente de descobrir, porque agora podemos ler no nosso Kindle com uma luz mais forte, se necessário,
e não se preocupar com isso em relação ao nosso sono. A propósito, se você está gostando desses mitos até agora, eu adoraria se você pudesse tocar no botão de curtir aqui abaixo para que o algoritmo do YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora, porque toda semana a gente vai estar trazendo vídeos com muita qualidade para você. Agora vamos para o mito número 5. Os aplicativos para dormir ajudam você a dormir melhor. Agora, eu entrei nessa coisa toda de rastreamento do sono em um ponto específico. Ouço muito na internet sobre os aplicativos para regular o sono, e eu mesmo já usei alguns. Eles pegam os tipos de dados do seu sono. O problema disso é que quando o aplicativo te dá uma pontuação ruim, você automaticamente já liga uma chave no seu cérebro de que a qualidade do seu sono foi ruim e que você deve ter um dia ruim, um dia péssimo. E é como se eu acabasse estranhamente com um placebo me afetando de maneira negativa por causa do que esses vários aplicativos de rastreamento do sono estavam me dizendo sobre a qualidade do meu sono. Mas como o Russell disse na sua entrevista, devemos considerar muitos desses dados de aplicativos de sono com um pouco de cautela. Ele disse: vale a pena ter em mente no momento nenhum aplicativo de sono endossado por nenhuma das federações do sono ou aprovado pela FDA. E claro, quando você olha para a validação de muitos desses aplicativos, eles seguem um padrão, só que o sono muda à medida que envelhecemos e entre diversos indivíduos. E assim, um algoritmo também não é apropriado para nos dizer o que é bom em um sono. Então o resultado final que tirei disso é, para você que gosta de otimizar tudo em sua vida e ver qual é a sua pontuação de sono, mas na verdade os sinais biológicos e psicológicos que seu corpo está lhe dando, como se sentiu quando você acordou, você se sentiu bem descansado, você precisou acordar com um alarme ou sem, como você está se sentindo o resto do dia, esses sinais são mais valiosos e importantes do que o aplicativo informando exatamente qual pode ser a sua pontuação de condicionamento físico do seu sono. Mito número 6. A melatonina nos ajuda a dormir melhor. Com certeza, você já deve ter ouvido falar da melatonina. É um suplemento que muita gente toma. É muito popular aqui no Brasil. Muitas pessoas tomam para combater o jet lag, mas também começaram a tomar melatonina apenas para ajudar o sono. Se tiverem sono ruim, Russell disse, os melhores estudos já realizados dizem que tomar melatonina antes de dormir pode reduzir em 30 minutos o tempo que leva para dormir. E enfatizo, esse é o melhor estudo já realizado. Muitos estudos não mostraram nenhum efeito, ele disse. Agora, este melhor estudo ao qual o Russell está se referindo é o estudo que foi feito em 2007 em crianças autistas. E eles descobriram que crianças tomavam pequenas doses regulares de melatonina todos os dias durante 3 meses. Acabaram conseguindo adormecer em 30 minutos antes. Mas alguns anos depois, em 2013, houve uma meta-análise sobre a melatonina, se realmente ajudava no sono ou não. Os pesquisadores que fizeram esse estudo descobriram que, em média, a melatonina reduzia o tempo para adormecer em cerca de 7 minutos apenas, que não é particularmente impressionante. Ou seja, não faz muita diferença. Talvez ajude com o jet lag, mas geralmente não no dia a dia. A propósito, você chegou nesse ponto aqui do vídeo é porque certamente está interessado em ter um sono melhor. Eu adoraria ouvir na seção aqui dos comentários abaixo o que você tentou para melhorar o seu sono até hoje e se funcionou ou não, para que eu possa saber que algumas dicas diferentes que as pessoas têm para melhorar o seu sono. Então, comenta aí, vai lá. Mito número 7. O sono polifásico é bom para a sua produtividade. O sono polifásico é a prática de distribuir o sono em episódios múltiplos e mais curtos durante as 24 horas do dia, ao invés de dormir um só período, o que é chamado nosso sono monofásico. Ele geralmente é dividido por vários cochilos de cerca de 20 minutos ao longo do dia. A comunidade biohacking começou a ter um ressurgimento sobre esse tipo de sono. E essa é a ideia de que você durma várias vezes ao longo do dia. É como se houvesse mais um período de sono. Russell disse, você tem vários padrões nos quais há um total de 4 ou 6 horas de sono. Pode ser 2 horas de sono à noite, com vários sonos fragmentados durante o dia. E todos os dados sugerem que esta é uma péssima ideia. Portanto, embora o sono polifásico diz na teoria que é um sono produtivo, na verdade, o que o professor diz é que a qualidade do trabalho que podemos produzir nesses horários geralmente é menor, porque tendemos a ficar mais exaustos e, portanto, menos produtivos e menos criativos durante esses horários. E até alguns estudos que mostram que os alunos que
estão em horário de sono polifásico, que se saem piores nos exames em comparação com os alunos que estão em um horário de sono normal, que é o monofásico. Esse estudo foi publicado pela Scientific Reports em 2017. No geral, as evidências parecem sugerir, pelo menos de acordo com os especialistas, que realmente dividir seu sono em blocos polifásicos não ajuda na sua produtividade, tanto quanto os blogs e biohackers gostariam de se propagar suas histórias e fingir que esse tipo de sono é o melhor. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não esquece de dar um like e compartilhar com quem precisa ver esse vídeo. E muito obrigado por assistir até aqui o final e te vejo no próximo vídeo.